Paz do Senhor Jesus, mais uma vez trazendo a palavra de Deus, amiga, o evangelista Cristóvão. Alerta, minha palavra é amiga, mas é um alerta. É a palavra que não pode sair da essência da Bíblia Sagrada. Novo Testamento velhinho, amigo, mas a essência é a mesma das Bíblias. Eu tenho outras Bíblias boas, mas aqui a gente anda no bolso. É a palavra de que a gente anda no bolso. É a palavra pura, Novo Testamento. Isso aqui é precioso demais. Olha o alerta que eu quero trazer para vocês, amigos, nesta tarde. Mateus capítulo 24. Veja o que diz no versículo 10 de 24 de Mateus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha só, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Até aqui no momento, veja, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, se odiarão. Nós estamos, amigos, nesse tempo difícil. Estamos entrando, eu posso dizer, a era apocalíptica, mas nós estamos entrando na escatologia, a doutrina das coisas finais, a doutrina das últimas coisas, é a escatologia. Nós estamos entrando, amigo, se afunilando as coisas. A gente vê a cada dia o cumprimento bíblico vindo à tona sobre a sociedade em geral. Amigos, nós nesses últimos dias precisamos estar apercebidos, vigilantes, porque disse Jesus que nesses dias seriam dias de dores, dias de dificuldade. Mas veja que no versículo 10, são tempos que muitos se escandalizariam. Escândalos por quê, amigos? É muitos maus exemplos da onde não deveria vir. A gente vê mãe às vezes abandonando o filho na saca de lixa. A gente vê filho matando os pais matando os filhos. A gente vê as autoridades totalmente desalinhadas, reino contra reino. As autoridades totalmente avessa. Em vez de ter uma coesão, uma concordância de autoridade, a gente vê uma desorganização, uma desordem, principalmente no nosso país, o Brasil. A gente vê essa dificuldade imperando na nossa nação. Espiritualmente falando também, meus amigos, a gente vê muitas igrejas, muitos líderes dando mau exemplo, escandalizando pessoas, da onde poderia vir testemunho, da onde poderia vir pessoas de caráter, de verdade transformada. Surge muitos falsos profetas, como está na Bíblia. É esses dias, amigo, é por isso que eu trago esse alerta. Não se escandalizeis. Jesus diz assim, que é lícito que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier as má notícias, os escândalos, que promove na vida das pessoas escandalização. A Bíblia diz que nesses dias, Mateus 24:10, amigo, se quiser acompanhar na Bíblia, diz que nesses tempos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Tanto ódio na nação, ódio no meio religioso, ódio no meio político. A gente vê a apologia só o que é mal, a defesa só o que é mal, amigos. Mas sabe, aquele que tem Deus, que tem uma fé em Deus, que mantém o seu valor, esse vai prevalecer. É por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, versículo 13, nesse mesmo capítulo 24:13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amigo, é perseverança. Se você vê os escândalos, as coisas que muitas vezes tiram a tua inspiração, não desanime, não desmotive. Continua a tua lida olhando para a palavra. Olha para Jesus. Não olha para aquilo que vai te derrubar. Não dá atenção para aquilo que não te oferece nada, para aquilo que não vai te edificar. A Bíblia vai dizer, olhai para o alto, da onde Cristo está sentado. Olhemos para o alvo,
olhamos para o alto, as coisas que edificam, as coisas que faz sentido da tua vida, as coisas que te blindam de fé, de vida, de esperança, é a palavra de Deus. Se tem um mau líder, se tem pessoas que promovem coisas que não edifica, não te escandaliza. Seja uma dessa pessoa que está orientado por Deus. Esteja na palavra de Deus. Se vir os escândalos, a maldade, a traição, a Bíblia diz que se odiarão uns aos outros. Não vá nessa linha. Olha para Jesus. Jesus nos ama, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus enviou o Espírito Santo, amigos, para nos guiar. O Espírito Santo está na terra, na vida dos santos, na vida de quem procura Deus, na vida de quem ama a Deus. Nós temos o Espírito do Senhor. Então, se nós temos muitos motivos para nós estarmos nos preocupando, sim, demais. A vida nos oferece as preocupações. Ei, mas olha para Jesus. Não esquece de ser guiado pela palavra, sabendo que Ele trará um tempo de juízo. Vitória, levita, a paz do Senhor. Oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus estaremos orando, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados, a paz. Boa tarde para vocês que estão entrando agora. Se você quiser curtir, fique à vontade. O meu intuito aqui é pregar a palavra, trazer alerta para você, em nome de Jesus Cristo. Então, amigos, nesse tempo, diz a palavra em Mateus 24:10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Tanta maldade, amigo. Agora imagine nesse tempo de carnaval, quantos casamentos destruídos, quantos noivados destruídos. No período de carnaval dessa, quantas vidas destruídas, quantas vidas entram nas drogas e passam a se tornar dependentes através de uma simples festa dessa. Quantas pessoas, amigos, quantas pessoas são acometidas de acidentes, incidentes, às vezes por uma causa inocentemente, e é acometido por tantas coisas. Estamos sujeitos, o mal está aí, nós estamos entregues à morte. Ei, mas quem está em Jesus é como uma corda de 4 voltas, ela é mais difícil de quebrar. Um homem que está na presença de Deus, ele está no pavilhão. Pode sobrevir o mal, estamos sujeitos a um acidente, estamos sujeitos às doenças, mas nós temos um pastor e principalmente nós temos a palavra, a promessa da vida eterna de Deus para conosco. Então diz a palavra de Deus a continuidade: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é importante, eu como ministro do Evangelho, alertar vocês, amigo. Cuidado quem prega para você. Cuidado quem vai se levantar em nome de Jesus. Porque não é só se levantar e pregar. Eu estava falando há pouco tempo. É você ter o testemunho. É você estar na palavra. É você congregar. É a gente estar respaldado no chamado de Deus. Os apóstolos, eles tinham totalmente um corporativismo, uma união cristã. Eles viviam em união, enquanto Pedro e os demais apóstolos, eles ficaram em Jerusalém, nas regiões judaicas de Israel. Nós vimos apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, Apolo e outros mais, Timóteo, Tito, que faz parte do ministério de Paulo, o apóstolo dos gentios, todos na mesma palavra, pregando o evangelho ao mundo inteiro. Que foram chamados, enviados pela própria igreja. Nós temos que estar, amigos, em comunhão com a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a Bíblia, Jesus mesmo disse que um reino que luta contra si mesmo, ele não prevalece. Nenhum reino que luta contra si mesmo, ele prevalece. Não pode ter a divisão, não pode ter isso, mas é coisas dos últimos tempos. Os escândalos hoje. Trair-se-ão-se uns aos outros, odiarão-se uns aos outros, e muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. E como é que o engano está aí dos falsos profetas, a falsa profecia, amigo? É falando de Deus que ele vai cumprir,
que Ele vai fazer, que Ele vai operar, e Ele não te dá o antídoto da fé, Ele não te dá a receita da fé, de dizer o que é que Jesus pede para a gente fazer, para a gente ter êxito. O que é que Deus quer para a gente encontrar misericórdia? O que é que Jesus quer de nós? Ele quer um coração quebrantado. Ele quer um coração que é a boa terra, que ouve a palavra, que recebe a semente de Deus no coração. Cléo, pede oração pela Larissa. Aleluia. Amém. Em nome do quesito sentimental. Em nome de Jesus estaremos orando. Em nome de Jesus, meu querido, conte com as orações. O papel da gente aqui é estar intercedendo por todos vocês, por todos nós. É uma batalha espiritual até Jesus voltar. Oh, glória, em nome de Jesus. Então, amados, eu preciso alertar vocês. Muitos falsos profetas, 24 de Mateus e 11, surgirão e enganarão a muitos. E o que é que ocasiona uma falsa profecia, amigo? O que é que ela pode ocasionar uma falsa profecia, um falso profeta? Desilusão para você, escândalo para você. Escândalo para você, porque ela vai te iludir, vai te prometer milhões de coisas, que Deus está no negócio, enquanto Deus está te pedindo outra coisa. Se a gente vê no Velho Testamento, amigos, enquanto Deus mandava o povo se converter, se arrepender, os falsos profetas estavam dizendo, não está certo, mal algum virá, mal algum acontecerá, até que foram transportados de Jerusalém. Amigos, é um grande perigo a falsa profecia. Nós temos que ter muito cuidado, porque a falsa profecia, ela é como uma consulta, um remédio errado, ela pode te levar ao óbito. Muito cuidado, queridos. Eu estou aqui para alertar vocês. Eu estou aqui para dizer para vocês que há um perigo muito grande de quem prega, porque muitos falsos profetas têm se levantado sem ter o conhecimento da tua história, você tem que ter conhecimento das ações das pessoas. Prometem que Deus está fazendo, que Deus está operando, enquanto Deus está pedindo, dizendo, povo, volta para a minha presença. Eu me lembro Jesus, uma certa feita, em Jerusalém, antes dele ser crucificado. Jesus, ele olha para Jerusalém e ele começa a dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que persegue os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu te quis pegar assim como a galinha pega os seus pintinhos debaixo das asas. Jesus chorando ali, ele fala para Jerusalém. É o mesmo perigo, amigo, hoje, porque a gente vê muitos profetas, Jesus vindo Jerusalém em um estado caótico espiritual, longe, porque não receberam o Filho de Deus. Eu estava ontem na igreja ouvindo o pastor, lá de Paraguai, pregando, o pastor João Carlos, um homem de Deus, trabalha com missões, com oratória para os médicos, para enviar para as fronteiras, das áreas mais difíceis de onde se entra, as tribos, que ainda não se foi traduzida a Bíblia. É um trabalho lindo. E ele falando a respeito disso, amigos, o quanto é importante a gente orar, a gente, amigo, entender o que é que Deus está querendo de nós. Então, para mim falar para vocês aqui, primeiro eu tenho que ser consciente. O que é que Deus quer de mim e de você? Eu como pregador, eu tenho que discernir o que é um louvor e o que é a pregação e o que é a adoração. Quem conhece o que é adoração, para quem louva vai adorar, a adoração ela é da terra para o céu. A adoração é do povo para Deus. O povo tem que adorar a Deus, tem que louvar a Deus, tem que clamar a Deus. E a pregação, amigo, ela é de cima do céu para a terra. A pregação, ela não é mérito, fruto da mentalidade humana. Ela vem de dentro das escrituras sagradas. Mas sabe, um falso profeta, ele pouco se lixa com o resultado final. O que ele quer apenas é curtida, o que ele quer apenas é chamar a atenção, o que ele quer apenas é fama, ele quer se promover, mas ele não quer ter a responsabilidade de falar para você o que Deus quer de você.
Então esse é o nosso cuidado que nós temos que ter, de passar para todas as pessoas, amigo, o que é que Deus quer de você? O que é que a tua consciência, Deus tem te levado a te consultar, a ver o que você precisa mudar em você? Será um perdão que você tem endurecido o teu coração para perdoar alguém? Será a falta de liberar perdão ou de pedir? Será a falta da gente fazer um pouquinho para Deus? Uma oração, uma leitura da Bíblia? Será se porque que muitas vezes está vindo a perseguição, a depressão, a angústia, a dor? Porque tanto pavor que nos rodeia, será que se isso não tem uma lição para nós, espiritualmente falando? Então, meus amigos, todo pregador, Jesus disse que nesses tempos se levantaria ou surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Há um perigo, amigo, eminente nos nossos dias. Muitas pessoas se credenciando a si mesmo, fazendo a sua credencial pela internet, enquanto muitas vezes usando de titularidade vã que não é bíblica. Amigo, todo chamado espiritual, ela tem que passar pelas escrituras sagradas, tem que ter aval da palavra de Deus, tem que estar segundo a palavra de Deus, porque não vai ter autoridade. Ele vai surgir como um falso profeta, vai raiar como um relâmpago e passou de repente da tua vida. Mas cadê Deus, que Deus falou na boca daquele homem, daquela mulher, que disse que vai fazer? Muitas vezes Deus está falando com você a verdade, aí perto de ti, aí no teu coração, dizendo: Senhor, aonde eu tenho errado? E eu vejo aquela parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele entra no templo do Senhor e simplesmente ele bate no peito, baixa a cabeça, começa a menear a cabeça e orar a Deus: Deus, me perdoa, eu pecador, Senhor. Apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que nós queremos fazer, isso nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos, isso nós acabamos fazendo. Isto é a insatisfação humana, da luta humana, que todos nós temos. Quem está na batalha espiritual, ele está num foco tão grande de se santificar, de se separar para Deus, de pregar a palavra de Deus correto, que às vezes os mínimos detalhes para ele lhe pesa a consciência. Mas quem está no pecado, ele está na escuridão. Pouco para ele importa, porque ele importa em prejudicar o próximo, ele deixar de amar, dele receber propina, dele não valorizar os pais, o filho, a esposa, o esposo, dele perdoar, de olhar nos olhos, de valorizar um funcionário ou o funcionário o patrão, porque a lei de Deus, ela é justa, amigo, é justa, não é beneficência para mim, não é trazer mérito para mim, mas ela é uma justiça, a justiça divina, e eu tenho que estar atrelado a ela, eu tenho que estar plumado na palavra de Deus. Quando a gente faz isso, amigos, a gente tem bênção, a gente tem vitória de Deus. Quando a gente faz o que a Bíblia está mandando, aí a gente vai saber o que de verdade é felicidade, o que realmente Deus quer para a nossa vida. É isso, é lealdade, é fidelidade, é um coração quebrantado, porque muitos falsos profetas surgem nesses últimos dias, enganando a muitos, falando em profecias que na verdade são profetadas. Pessoas que têm um coração totalmente fechado para Deus, que fala de Deus, Senhor, Senhor. E Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é guardar a sua palavra, guardar a palavra de Deus. Hoje em dia, amigo, é você ter compromisso com a verdade, compromisso com a família, compromisso com o teu próximo, compromisso com a sociedade, compromisso porque você está em construção de uma sociedade. A sociedade, ela é construída por pessoas assim. E sabe por que é que nós temos tanto mal no nosso país, na nossa nação? São pessoas assim, pessoas parciais, pessoas que não olham para si mesmo,
pessoas que não se voltam, que não se arrependem, soberbas, pessoas impenitentes que acham, eu estou certo, eu não preciso mudar, eu preciso, a mudança começa por mim, é a humildade. Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, quando ele vai dizer que surgirão, são tempos que muitos se escandalizariam e se odiariam uns aos outros. Mateus 24:10. O ódio está aí. Para se odiar alguém, pouca coisa, motivo de, até por uma verdade. Uma pessoa errada, muitas vezes ela é cobrada pelo pai ou pela mãe, ou vice-versa. Ela gera ódio nela. Em vez dela de reconhecer, por mais que não seja bom, mas reconhecer, realmente eu estava errado, realmente eu merecia aquilo. Ou em silêncio, reconhecer a doutrina, e isso vai lhe servir para a sua vida, um retorno de bênção para Deus. Então na nossa sociedade a maldade é por conta disso, amigos. É a falta de honestidade, de reconhecimento, de humildade. E é o que Deus quer de nós. A gente for pregar para uma pessoa, muitas vezes, a gente tem dificuldades. Porque você vai pregar para alguém, ele diz, eu sou um cidadão, eu cumpro, eu não devo nada a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Mas espiritualmente, amigo, Jesus pregou para Nicodemos, o mestre da lei, doutor da lei. Nicodemos, ele era doutor da lei, ele era um cidadão, aos nossos dias hoje, ilibrado, incomparável, mais do que qualquer político, mais do que qualquer religioso, era um mestre da lei, doutor da lei. E ele veio ter de Jesus de noite. E Jesus disse assim, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos não entendeu o discurso. Jesus disse, olha, o nascer do Espírito é como o vento. Ouve-se a sua voz, o vento. Ninguém vê de onde vem nem para onde vai, mas ouve-se a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. A gente não sabe de onde vem e nem para onde vai mais, porque agora ele vai para Deus. A sua mudança é de Deus, mas ouve-se o resultado, ouve-se a mudança, percebe-se a restauração de Deus na tua vida. Agora o milagre, não tentemos descobrir a causa do milagre, nós só temos que confiar que o causador do milagre é Deus, o promotor do milagre é Deus, e é através da fé do povo. Amém. Em nome de Jesus, é através da fé do povo, é através da tua perseverança que Deus opera, é através da tua fé que Deus vai mover as barreiras da tua vida. Mas Deus só pode trabalhar, mover na minha vida, quando eu sou movido por Deus. Oh, meus amados, vocês estão entendendo o mistério? Muita gente quer ser movido por Deus, quer ser bênção de Deus, quer a bênção de Deus, mas não quer ser movido. Quer que Deus mova o mal, mas não quer ser movido. Quer a bênção, mas não quer ser canal de bênção. Quer a bênção de Abraão, mas não quer passar um pouquinho do que Abraão passou. A prova, a luta, a dificuldade, a escassez, a perseverança que ele teve que ter, a fidelidade a Deus, ninguém quer. Muitos se fala em Davi, que destruiu o gigante com uma pedrada, mas ninguém quer encarar o gigante. Ninguém quer sofrer perseguição. Na hora que vem a oportunidade de vingar ou de destruir o inimigo, é a primeira coisa que se faz. E Davi não agiu assim. Muito se fala, mas Davi pecou com Batseba, ele pecou. Mas ninguém quer passar pelo que ele passou depois daquele pecado. A consequência que ele teve por conta do seu pecado foi enorme. A cobrança de Deus foi grande sobre Davi e sua casa. Mas também o caráter que ele teve de reconhecer, de assumir, ninguém quer ter, de assumir seus erros como Davi, de passar pelo que Davi passou, de encarar o que Davi passou. Amigo, muito se fala de Paulo, dos profetas de Deus. Muitos querem dizer, Senhor está dizendo, o Senhor assim diz na tua vida, quer ser um profeta, mas não quer agir como profeta. Porque se a gente for ver a origem de um profeta, João Batista, Elias, Eliseu, Ezequias, Zacarias, Daniel, os profetas menores, os 12, Isaías, Jeremias, meus amigos, Samuel,
Aí vai ver a diretriz desses homens, o exemplo desses homens, o que eles passaram, o que eles passaram para a sociedade. Uma vida dedicada espiritualmente para Deus e para a sociedade. Uma vida verdadeira diante de Deus. Eles jamais levantariam a voz para dizer, assim diz o Senhor, sem antes terem a revelação de Deus. Paulo ele vai dizer para a igreja de Efésios, orem por mim, para que o abrir da minha boca me seja ministrado o que eu haja de falar, no sentido de profecia. Eu quero entender para vocês aqui, amigo, que pregar o evangelho é para todos nós. Um jovem, uma criança, um obreiro, um membro, todo mundo pode falar de Deus. Qualquer pessoa pode falar de Jesus. O porém é profetizar. Porque a Bíblia diz que muitos falsos profetas se levantariam naqueles dias, que é referente aos nossos dias. Amigo, se a gente for ver a camada de cafajeste que se levanta dizendo que é profeta, e não tem pastor, não tem igreja, não é casado, é separado, não sei quantos casamentos, e está dizendo que é profeta, rapaz. Que profeta é esse? Hein? Cara sem procedência nenhuma, aí vem levantar a voz dizendo, assim diz o Senhor. Tu está brincando com as coisas de Deus. Cuidado, porque tu não sabe onde está tocando, ainda até sabe. É porque é o falso profeta, é o espírito do anticristo que há de se levantar nos últimos dias. Pessoa sem procedência é igual um médico que não tem chamado, que não é médico, que não tem formação. Vai fazer procedimento em clientes e vai mata pessoas, destrói vidas, deixa sequela em pessoas para o resto da vida e em famílias. Assim é um pregador, um profeta que se levanta sem ter procedência. Profeta, para profetizar da vida de alguém, tem que ter procedência. E sabe como é que se conhece o profeta? Jesus disse que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Ninguém pode colher de jeito nenhum um fruto doce no pé de limão, meu amigo. No pé de limão é azedo e até serve e é bom. Quem não gosta, mas eu estou falando nesse sentido que não pode trocar-se as origens. Pelo fruto conhecerei quem é de Deus e quem não é de Deus. Uma pessoa que é de Deus, ela não vai te bajular não, sem conhecer tua história não. Uma pessoa de Deus, ela primeiro vai tratar para poder falar o que é de Deus para você. E é isso que a gente vê de José. Quando José, ele é vocacionado por Faraó, que Faraó diz assim, chama o sonhador, chama o interpretador de sonho, que eu quero ter com ele. Eu tenho um sonho aqui que ninguém conseguiu, nem um mago, nem um astrólogo conseguiu discernir o que foi que eu sonhei. Chamaram José. Quando José vem ter com Faraó, o que ocorre? José ele vai dizer assim, Senhor, primeiramente eu preciso orar ao Deus do céu para ele me revelar, mas tem profeta precipitado. Paulo ele diz que a ninguém podemos ser precipitados, impor as mãos, orar, sem entender de Deus a causa. Porque aí nós estamos compactuando com o pecado, muitas vezes com o mal que aquela pessoa fez, plantou a lei da semeadura e está colhendo. E aí você vai querer tampar o sol com a peneira, dizendo, Deus, não Deus, e Deus está dizendo, olha, não me clame porque eu não vou ouvir. Agora se você me clamar, para dizer assim, ei, Deus manda te dizer, conserta a tua casa. Foi o que o profeta mandou Ezequias dizer, põe a tua casa em ordem, porque morrerás, certamente não viverás. O que acontece? Zacarias coloca a mão na parede e começa a chorar e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Lembra que eu tenho te servido, lembra que eu tenho te clamado. Automaticamente Deus manda a ordem e diz assim, volta porque o meu servo se arrependeu. Diz para ele que eu estou acrescentando-lhe 15 anos de vida. Amigo, Deus ele quer isso, é arrependimento. Segundo a Crônica 7,14, a Bíblia vai dizer, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar a mim, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra.
Oh, meu amigo, é o que Deus quer. Aí vem o cara querer profetizar, sem pedir a Deus o porquê da causa, está compactuando, está bajulando uma pessoa que muitas vezes está cometendo crime, está fazendo o que é errado, está traindo a mulher, está traindo o esposo, está sendo um mau patrão para o seu funcionário, ou está sendo um mau funcionário para o seu patrão, está sendo um mau político, está exercendo mal nas suas atividades. Aí vem querer ter bênção de Deus. Na hora da bênção todo mundo levanta a mão, meu amigo. Na hora da bênção todo mundo quer a bênção, mas está no processo da bênção são poucos. Para receber a bênção tem processo. É por isso que a Bíblia vai dizer também em Jeremias 18: entra na casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Porque na casa do oleiro nós vamos entender o processo do vaso. Aleluia. É só na casa do oleiro que se entende o processo da bênção, da vitória. O vaso de honra, ele tem que ter processo. Tem que passar pelo processo para ele receber a mirra, para receber o título de vaso de honra. É na casa do Senhor, aonde se encontra as credenciais espirituais, amigo. É na casa do oleiro, aonde Deus nos ensina. E não é preciso só chegar e dizer assim, e pode ser. Deus pode levantar, Deus pode usar os verdadeiros profetas, que é a minoria. Irmão cristão, você tem certeza que é a minoria? Sim. O próprio Jesus disse que o caminho da vida ele é estreito. Poucos são os que entram por ele. E largo é o caminho espaçoso, é o caminho da perdição. E muitos é que entram por ele. Agora me diga no carnaval desse aí, se não lota as praças. Me diga aí, meu amigo, se não é bem facinho você prejudicar alguém e sair sorrindo como se nada aconteceu. Só que vai vir. Vai vir, meu amigo, porque a justiça de Deus não passa. Eu estava falando aqui, certa feita, memorizando sobre Flávio Tito, aquele imperador que incendiou Israel, Jerusalém, que matou milhões de judeus, que espalhou, vendeu muitos como escravo, tocou fogo no templo de Jerusalém. Ele invadiu o muro. Eu vou sair daqui porque tem um som. Agora vai entender isso. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso é fácil. Isso é fácil querer. A carne, ela é fácil querer servir a carne. É fácil querer dar lugar para as coisas da carne. Olha aí, ó. Ligeirinho passou e Tito manda destruir, manda assolar os judeus, manda tocar fogo na cidade, no templo do Senhor. Mas por um mosquito, Tito foi acometido da seu pior mal, morrendo aos 41 anos de idade, precocemente, porque se levantou contra o povo de Deus, achando que era o imperador, que ninguém iria julgar sua causa. E Deus julgou temporariamente, porque o verdadeiro julgamento vai ser no grande trono branco, quando a Bíblia vai dizer assim, que o mar e o inferno darão os mortos que nele hão, porque no mar se fala também do abismo, referência de abismo. A morte e o inferno darão seus mortos para receberem o dano da segunda morte. Irmão, essa palavra é muito pesada, mas é a palavra pesada que vai servir para nós nesses dias. Talvez você nem esteja carente para receber, mas ela é a que edifica, é a verdadeira palavra de Deus, sabia? Eu falando essa palavra de alerta para a geração, é onde vai mover, é onde Deus vai agir na tua vida, é onde Deus vai te cercar, é onde vai valer a verdadeira ação do Espírito Santo na tua vida, é com a verdadeira palavra. Agora, se eu pregar, meu amigo, para mim dizer, tem bênção, e esconder de você, esconder o que é bíblico, dizer, preciso ter arrependimento, é preciso crer no Senhor Jesus, é preciso buscar a Deus em santificação. Santificação é separação, é a gente separar o que é mal e o que é bom, entre Deus e o mundo, entre a carne e o espírito. É isso que Deus quer, meu amigo. Então muitos falsos profetas se levantaram
muitos falsos profetas e enganariam a muitos, como diz aqui em Mateus. Enganariam como estão enganando a muitos. E no versículo 12 vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Tanto amor, amigo, o amor hoje é a coisa mais necessária da nossa sociedade, é o amor. E é o que mais falta. É a falta do amor. A causa de todo o mal, toda a história trágica, triste, horrível que acontece hoje é a falta de amor. Mas sabe o que é a falta de amor? É por se multiplicar a iniquidade. Sabe? Quando Deus manda Ló sair da terra de Sodoma e Gomorra, sabe por que é? Porque lá era uma terra de pecado, de iniquidade. Uma terra onde se operava o homossexualismo. De tal ponto que as pessoas não queriam mais saber nada de Deus. As pessoas estavam determinadas e predeterminadas a querer até invadir a privacidade do servo Ló, do servo fiel. E Deus, sai daí, porque essa cidade vai passar pelo juiz. E é uma espécie de alerta para nós hoje. Amigos, então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E eu vou repetir mais uma vez, no versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Cuidado com os falsos profetas. Pessoas que te bajulam, pessoas que falam de bênção e não te falam que tem que ter arrependimento. É como um médico que te dá um medicamento e não tem credencial de médico. Profeta que se diz profeta e só prega a bênção na tua vida e nunca diz para de Deus o que é que precisa tu fazer para tu ter bênção. É Ele a fonte da bênção? A bênção vem da boca do profeta? Não é da boca do profeta que vem bênção não, meu amigo. O profeta, ele só é um canal. O profeta, ele só é um instrumento de Deus para falar o que é de Deus ou se não é de Deus. Porque o profeta de Deus, ele fala as coisas concernentes. Ele fala as coisas que o homem precisa fazer. Se é arrependimento, se é convenção, se é santificação, se é o amor que falta, se é a fé que falta, ele vai tratar isso na tua vida. Se é desentendimento na família, ele vai tratar isso com orientação na tua família. O verdadeiro profeta, ele vai te orientar com o respaldo da Bíblia Sagrada. Não é da sua boca. A vitória não está em proferir palavra de bênção simplesmente. Jesus disse mais uma vez: nem todos que me dirão Senhor, Senhor, mas muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Cuidado, meu amigo, cuidado. Analisa a palavra, analisa a tua vida. Porque se a profecia está dizendo que é bênção para a tua vida e você observa que você está na bebedeira, na droga, se drogando, na prostituição, na maldade, na traição, no ódio, no rancor, aí dizer que tem bênção, amigo? Da onde é que existe isso origem biblicamente? Agora, eu como homem de Deus, eu como ministro do Evangelho, eu reconheço que Deus ama todos nós. O pecador é amado, você é amado. Jesus te ama. Você é independente, amigo. Você pode estar no pior buraco de pecado. Você pode cometer o pecado mais horrível dessa vida. Mas se você se arrepender, Jesus te ama. Ele te ama. Ele deseja mudar a tua história. Foi para isso que ele veio à terra. E eu creio que Deus muda. Que Deus restaura. Mas é preciso eu te falar. Crê no Senhor Jesus. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida por completo. Ele quer te tornar um canal de bênção. Ele quer que tu tenha um novo nascimento da água e do Espírito. Para você vir dizer: agora, Senhor, eu entendo o que é que tu tens para mim. Eu entendo o propósito de Deus na minha vida, na minha família. Agora, Senhor, eu sou uma voz diante de Deus também. Eu posso falar também, Pai. É isso que Deus quer, meus amigos. É isso que Deus quer para mim e para você. É te tornar um canal de bênção, é trazer salvação, arrependimento. É por isso que Jesus diz assim: ide por toda criatura e pregai meu evangelho. A toda criatura quem crê e for batizado será salvo. Então, pregar o evangelho, amigo, é discipular as nações, é conscientizar as pessoas que nós precisamos com urgência nos voltarmos para Jesus Cristo. Jesus não veio à terra para ser
um revolucionário, não. Ele morreu na cruz é porque ele sabe da necessidade que esse mundo tem de Deus na vida. Então, amigo, é urgente pregar sobre o Evangelho. E a urgência é: arrependemo-nos, voltemo-nos para o Senhor. Ele deseja ser o Deus da tua vida. Ele deseja ser aquele que você adora de verdade. E você vai ver o teu Deus agindo na tua vida, promovendo-te em todas as tuas lutas e necessidades. Em nome de Jesus, fica com essa palavra. A paz do Senhor para todos. E que Deus venha agora. Vou fazer uma intercessão aqui para os amigos que pediram oração. Em nome de Jesus. Depois de pregar assim, meu amigo, agora eu posso aqui, com tranquilidade, fazer uma oração como ministro na tua vida. Aleluia. Aonde você está, se você quiser, você pode simplesmente interagir, ler a Bíblia onde a gente refletiu, Mateus 24, versículo 10 ao 12, ao 13, né? Que Deus falou: Pai Santo, Pai querido, nessa tarde, Pai, mais uma vez eu te apresento vidas que pediram oração, com problema na área da família, Pai, emocional, familiar, Pai. Pai, eles estão ouvindo a tua palavra, Pai, que sem arrependimento, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que muitos falsos profetas estão iludindo pessoas, Pai, falando que já estão com a bênção, que vão receber a bênção, e não pregam que precisam crer em Jesus, se arrepender, perseverar em Cristo, ter perseverança, confiar. O próprio Jesus disse que é necessário nós termos fé, nós acreditarmos no seu poder. Pai, restaura a vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga que está a ouvir a tua palavra, que está pedindo oração. Que nesse momento, Pai, o Senhor venha trabalhar, Pai. O Senhor venha levantar condições necessárias no meio dessa guerra, no meio dessa dificuldade, no meio dessa peleja. O Senhor venha levantar, Pai amado, promoção, Pai, promovendo bênção, Pai. Intervenção de Deus nas vidas, Pai, repreendendo todo o mal, toda calúnia que gera, Pai, tristeza, meu Pai, que gera, Senhor amado, muitas coisas negativas na vida de quem está clamando agora, essas almas que clamam por Deus. Eu aqui impetro nessas vidas, em nome de Jesus, todo mal, toda injustiça, meu Pai, todo levante de Satanás seja repreendido em nome de Jesus, e que essa vida possa, Pai, aspirar, respirar o ar da fé, a bênção de Deus no seu coração, a firmeza em sua vida, Pai. Que essa firmeza que Deus coloca, Pai, que enche a pessoa de fé, de amor, para lutar e vencer. Em nome de Jesus recebe, e que Deus possa ser conosco até uma próxima vez. Amém. A paz do Senhor.